vai ser exatamente o que a gente cantou aqui nessa canção, que é onde estamos construindo a nossa casa. Nossa casa no sentido de nossa vida, tá? Quero orar primeiro, antes de ler a palavra. Senhor, aqui está a sua palavra, Pai. Deus, a sua palavra é viva, é eficaz. A sua palavra é transformadora, porque o Senhor é o verbo. E nós sabemos que, no momento em que nós lemos a sua palavra, ela penetra nos nossos corações. E que nós queremos ser esse solo bom, para que a sua palavra frutifique e dê frutos de arrependimento, dê frutos na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa a minha vida. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. E nós estamos submissos, Senhor. Eu estou submissa, Senhor, à tua vontade, à tua soberania, para que o Senhor fale ao meu coração e para que o Senhor fale no coração dos meus irmãos que aqui estão e que estão acompanhando no YouTube, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amiga. Antes de ler aqui a passagem, a gente vai expor hoje Mateus 7. Mas antes de ler, eu quero dar um contexto, né, do que estava acontecendo nesse momento. Então, Jesus estava ensinando, né, o Sermão da Montanha. Ele junta o povo e começa a ensinar sobre o reino de Deus, que basicamente é um manual de todo cristão, Mateus 6 e Mateus 7, os ensinamentos que Jesus deixa para nós lá. É um manual de vida para quem quer viver o reino de Deus na terra e para quem quer herdar também o reino de Deus. Então, esse é o contexto daquele momento, e a gente vai ler Mateus 7, tá? Eu vou ler o capítulo inteiro, porque sempre que a gente vai ministrar uma passagem, a gente precisa ler o contexto, que é o antes, né, até o momento daquele versículo que a gente vai falar a respeito. Então, eu gosto de sempre ler o capítulo inteiro, para a gente ter um entendimento melhor. Amém? Vamos lá. Mateus. Todos acharam? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vou parar aqui e vou falar sobre isso, tá? Essa passagem aqui, que fala não julgue, não é que a gente não pode julgar as atitudes das pessoas. Se alguém está fazendo uma coisa errada, a gente não pode ter esse discernimento de julgar. O que Jesus está falando aqui é sobre a hipocrisia, sobre a gente estar pecando na mesma coisa e julgar as outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente tira a viga do nosso olho, a gente vai conseguir enxergar claramente e vai poder ajudar e julgar aquela situação. Então, é isso que Jesus está falando. Não é que nós não podemos julgar as atitudes das pessoas, é que a gente não pode ser hipócrita ao julgar as atitudes das pessoas. Tá bom? Versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas a quem lhe pedir. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, Jesus está dando vários ensinamentos aqui a respeito do reino dos céus. Aí ele continua, versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Aqui ele está falando sobre os religiosos daquela época, tá? E aí ensinando, né, os discípulos para tomar cuidado com esses falsos mestres, falsos profetas, né? Falsos cristãos, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. Entrem pela porta estreita, porque amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos os que a encontram. Aí, cuidado com os falsos profetas, já falei, né? 16. Vocês reconhecerão por seus frutos. Está falando que vocês reconhecerão um falso profeta, um falso cristão, pelos frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não tem como. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos vocês a reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vai entrar o nosso tema da ministração de hoje. Versículo 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Então, eu quis ler o capítulo inteiro exatamente para a gente entender, porque o nosso tema é quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa na rocha, que é Cristo, e aquele que não ouve e não pratica é aquele imprudente, que constrói sua casa na areia, que não tem fundamento, não tem alicerce. E o que é construir? O que Jesus falou? Então, exatamente, o capítulo 6 e o capítulo 7 está mostrando todo um manual, todos alguns ensinamentos que Jesus deu para a gente, né? Para viver o reino de Deus na terra e para herdar o reino de Deus, né? Que é na era vindoura, na eternidade. E aí, quando a gente lê esse capítulo, a gente vê vários ensinamentos. E aí ele finaliza com esse. Portanto, quem ouve as minhas palavras, pratica, é um homem prudente que construiu a casa na rocha. E quem ouve, mas não pratica, é insensato. E a casa dele vai cair em algum momento. O vento vai passar, a tempestade vai vir, a tribulação vai vir, e essa pessoa não vai permanecer, porque a casa dela não está firmada em Cristo. Porque a vida dela não está firmada em Cristo. E quando a gente vai construir a nossa casa, né? O primeiro passo para construir uma casa é
as fundações, são as fundações, né? Então, primeiro, antes de você começar a subir, colocar tijolo, começar a subir a casa, você vai primeiro fazer as fundações. Quem já esteve numa construção, já viu uma construção comentando, ela vai primeiro lá para baixo. Eles cavam, primeiro eles fazem a fundação, o fundamento da casa, depois eles começam a subir a casa. Por quê? Exatamente, porque se vir um vento forte, uma tempestade, aqui no Brasil a gente não tem terremoto, mas se vier um vento forte, uma casa que foi construída sem fundamento, sem alicerce, essa casa ela vai desmoronar. Então, o primeiro passo para a gente construir uma casa é exatamente o fundamento. E o nosso fundamento, a nossa casa, a nossa vida, é Cristo. E se a gente não constrói o nosso relacionamento, a nossa vida, tudo que a gente tem, todas as áreas da nossa vida, se a gente não tem um fundamento, que é Cristo, isso vai para a ruína. É uma tendência a ir para a ruína. Pode ser que não vá? Pode ser que não vá. Mas a tendência é de ser destruído, porque não está afirmado no fundamento que é Cristo. E como que a gente vai saber, né, se a nossa vida está fundamentada em Cristo? Exatamente, a própria Bíblia ela se interpreta. Quem ouve ou quem lê a palavra e obedece. Primeiro passo, ouvir e obedecer. Ouvir o quê? A palavra. Como que a gente vai obedecer a uma coisa que a gente não conhece? Então, a gente precisa conhecer a palavra. Primeiro passo para ter uma vida fundamentada em Cristo é você conhecer. Porque senão você vive a sua vida sem conhecer, sem obedecer. E aí, aquilo que você não conhece, não tem como você obedecer, certo? Então, o primeiro passo, você precisa conhecer. Então, você precisa gastar tempo lendo a Bíblia, gastar tempo conhecendo a Bíblia, gastar tempo vindo na igreja, ouvindo a palavra, para que você possa conhecer e assim poder obedecer, certo? O segundo passo que eu coloquei aqui, o segundo e o terceiro passo, é jejum e oração. Aqui, a gente vai cumprir, tendo uma vida de jejum, a gente vai imitar Jesus. Por quê? Jesus sendo Deus, gente, que chance a gente tem, né? Jesus sendo Deus, ele jejuou 40 dias para enfrentar Satanás no deserto. Então, imagina, se Jesus, que é Deus, precisou jejuar, que chance a gente tem contra o inimigo se a gente não jejuar? Eis a questão. Qual é a nossa chance de vencer Satanás se a gente não jejuar? Porque Jesus, sendo Deus, jejuou 40 dias no deserto para vencer Satanás. E ele venceu por quê? Porque ele jejuou e porque ele estava afiado na palavra. Ele venceu com a palavra. Satanás ofereceu todos os pratos para ele no deserto. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Você não tem poder? Então, ele foi questionando a identidade de Jesus o tempo todo e oferecendo, se você prostrado me adorar, eu vou te dar poder, vou te dar riqueza, todas as mulheres que você quiser. E Jesus foi, não, somente a Deus adorará e só a Ele prestarás culto. Então, Jesus estava afiado, ele conhecia a palavra. E ele foi debatendo Satanás através da palavra e através da sua própria consagração. Porque ele se consagrou, mesmo sendo Deus. Ele deixou isso como exemplo para a gente. Porque ele, sendo Deus, precisou fazer, imagina a gente. Porque qual chance que a gente tem? Né? Sendo ser humano e falho. Ele não tinha nenhum pecado e ele se consagrou. Jesus morreu, venceu a morte sem nenhum pecado. Agora, qual é a nossa chance, sendo que a gente peca todo dia se a gente não jejuar? Não é verdade? Amém? Então, ele fez esse jejum tanto para ele vencer o diabo no deserto, como também para começar o seu ministério, porque Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, né? Então, isso aconteceu. E o terceiro, né, que é uma vida de oração. Então, Jesus mesmo deixou esse exemplo para a gente. Jesus, ele se retirava para orar. Então, em vários momentos, né, no ministério de Jesus, na vida de Jesus, ele se retirava para ter um tempo a sós com Deus. E isso é muito importante, né? Orar, a Bíblia fala, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é você estar
o dia inteiro ajoelhado, ouvindo louvor e orando. Não. Orar sem cessar é você estar com a mente ligada com Deus. Uma mente ligada com os céus. Então, o tempo todo você está falando com Deus na sua mente. O tempo todo você está pensando nas coisas de Deus. O tempo todo. Porque aí, por que ele fala orar sem cessar? Será que se a gente tiver o 100% do nosso dia conectado com Cristo, com Deus, em oração, será que a gente vai pecar muito? Será que a gente vai dar uma resposta atravessada para alguém? Será que a gente vai odiar alguém? Será que a gente vai sentir raiva de alguém se a gente estiver o tempo todo conectado com Deus? O tempo todo em espírito, orando na mente, que é a nossa mente estando o tempo todo conectada com Ele? É isso que Deus quer para nós. É difícil? Com certeza. Mas, porque o nosso dia a dia tem vários percalços, várias tribulações, várias situações, mas a nossa mente precisa estar o tempo todo conectada com Ele, para que a gente possa vencer o pecado e vencer o inimigo. Então, essas 3 práticas vão fazer com que a gente tenha uma vida de intimidade com Deus, né? E aí, todos os assuntos, até mesmo que a Bíblia não fala, não aborda, a gente vai saber como agir de acordo com os princípios e os ensinamentos de Jesus, amém? E a respeito disso também, né? Tem assuntos que a Bíblia não aborda, certo? Porque a Bíblia é um livro milenar e a gente tem situações hoje, nos tempos modernos, que a Bíblia não aborda a respeito, correto? Certo? Grande maioria das coisas a Bíblia aborda. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas tem alguns assuntos que a Bíblia não aborda. Nesse caso, a Bíblia fala assim: vocês têm a mente de Cristo. Então, a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Então, os assuntos que a Bíblia não aborda, que a gente não encontra resposta lá, que é muito difícil, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Mas tem alguns assuntos específicos que a Bíblia não aborda. Aí a Bíblia fala: mas o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Aquele que habita em nós vai nos ensinar como agir nessa situação. Então, a gente tem a mente de Cristo e o Espírito Santo para poder ensinar a gente a agir em toda e qualquer situação da nossa vida. E o quarto passo, que é o mais importante, é ter uma vida de santidade. O que significa a palavra santidade? Ou santos? Santo significa separado. Santidade significa separação. Se separar do mundo, se separar do pecado, se separar da natureza pecaminosa. Viver uma vida de santidade. Então, quando a gente é alcançado pelo Senhor, quando a gente recebe, né, a boa notícia da salvação, nós somos gerados em Deus. E aí, Tiago, vamos ler lá comigo, Tiago 1, 8. Abram lá para a gente ler juntos isso. Amém? Todos acharam? Diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Então, quais são as primícias da criação de Deus? Adão e Eva. Não? É isso que o processo de santificação vai fazer com a gente. Voltar lá no jardim, antes do pecado, antes da queda, vai voltar à nossa origem, à imagem e semelhança de Deus, né? Esse processo, ele devolve para nós aquilo que a gente nunca devia ter perdido, que é a essência de Deus em nós, a imagem do Criador em nós. Então, quando você pensar em processo de santificação, não pense nisso como um pesar. Não olhe esse processo só com a dor da renúncia, porque renunciar dói. Renunciar ao pecado dói. Mas não olhe para esse processo com a dor da renúncia. Porque se santificar vai fazer com que a gente volte a ser quem Deus nos criou para ser. É o resgate da nossa real identidade que nós perdemos no jardim com o pecado. E uma vez que a gente foi atraído, uma vez que a gente foi encontrado, a nossa vida, encontrado pelo Senhor Jesus, a gente precisa nos parecer com Ele. E se tem um atributo que Deus tem, que a Bíblia fala, é santo.
Você já leu na Bíblia que Deus é amor, amor, amor? Não, né? Você já leu na Bíblia que Deus é perfeito, perfeito, perfeito? Não. Você já leu na Bíblia que Deus é bondade, bondade, bondade? Não. Ele é tudo isso. Ele é bondade, ele é amor, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Então, se tem algo que é importante para Deus, é a santidade. Amém? Porque senão não estaria na palavra. Ele poderia colocar todos os atributos dele, que é amor, é o Deus de paz, o Deus de alegria. Mas a Bíblia enfatiza que ele é santo, santo, santo. E isso precisa significar algo importante para nós. De viver uma vida de separação, de viver uma vida de santidade. A Bíblia fala, seja santo como eu também sou santo. Amém? Então, isso é super importante. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que a gente tenha um tempo de oração, né? Porque a gente, o convite para a santidade é um convite de ter plena satisfação em Deus. Jesus, ele é uma fonte inesgotável de prazer. E, sinceramente, a gente vê tantos sinais assim da volta dele, que eu acredito que não tem mais tempo para a gente viver mais uma vida rasa, uma vida superficial com Deus. Eu acredito que a gente precisa contemplar uma revelação, uma beleza que há em Cristo, que a gente ainda não contemplou. A gente precisa ver o que os homens e as mulheres da Bíblia viram. Esses homens comuns, mas que mostram a história deles na Bíblia, né? A gente precisa tentar enxergar o que esses homens viram, para eles entregarem a vida deles como sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E qual será, né, que foi a revelação de Paulo, quando ele ficou cego lá naqueles 3 dias a caminho de Damasco? O que será que Paulo viu que fez ele deixar a carreira dele de sucesso no Império Romano, que fez ele mudar de perseguidor para perseguido? O que será que fez ele morrer sozinho, sem nenhum amigo, por causa da causa do Evangelho? O que ele viu? Nós precisamos ver. O que o Daniel viu, que ele não teve medo de entrar numa cova cheia de leões? O que será que esses homens e mulheres viram? Qual a beleza que eles viram que a gente ainda não viu? Vamos orar? A gente precisa. Eu quero ver. Vocês querem ver? Senhor, em quem nós temos confiado, Deus? Quem tem sido o nosso fundamento, Jesus? Qual a beleza que está em Ti que a gente ainda não contemplou? Pai, nós queremos Te ver nessa manhã. Nós queremos ver a Tua face. Nós queremos ver a Tua face, Jesus, como nunca antes nós vimos. O que será que esses homens viram, Senhor, que a gente ainda não contemplou? Nós queremos ver nessa manhã, Deus. Nós queremos colocar o Senhor como fundamento. O Senhor é a nossa rocha e fortaleza. O socorro bem presente em meio à dor, em meio à angústia. O Senhor é a nossa torre forte, Deus. Nós queremos Te ver nessa manhã. Queremos contemplar essa beleza, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor tome o Teu lugar na nossa vida. Porque se o Senhor não for o primeiro, o Senhor não é nada. Porque se o Senhor não for o primeiro na minha vida, o Senhor não é nada. Porque o Senhor não divide o meu coração com ninguém. O Senhor não divide a Tua glória com ninguém, com nem outra pessoa, nenhuma coisa. Nada, nada, nada. O Senhor não compete com ninguém. Então toma o Teu lugar, Senhor. Toma o primeiro lugar na minha vida, Jesus. Oh, eu não quero ter um relacionamento superficial contigo. Eu quero ir além. Eu quero ver o que esses homens e mulheres viram. Eu quero ver o que esses homens comuns viram, que fez eles considerarem tudo como perda. Que beleza eles encontraram. Que beleza o Senhor revelou para eles. Revela, Senhor, para nós nessa manhã a Tua beleza.
Nós queremos contemplar, ó Deus, nós queremos te contemplar, Senhor Jesus. Oh, enche as nossas vidas, Senhor. Sim, Deus, nós confiamos em Ti. Traz a eternidade para o nosso coração, grava a eternidade do nosso coração, ó Deus, porque tudo é passageiro aqui, tudo é passageiro aqui. A Tua palavra não vai passar, os céus e a terra vão passar, mas a Tua palavra não vai passar. Passageiro aqui, a recompensa é você, minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé, não. No autor e consumador na minha fé. Fixo os meus olhos no autor e consumador